E aí, essa aqui é uma... Eu vou passar esse design instrucional aqui, que é de como é que a gente cria um processo de gamificação, né, no contexto de educação à distância. Então, mas ele serve para qualquer área que vocês quiserem. O design instrucional é aquela pessoa que faz o desenho de aprendizagem, certo? E no design instrucional gamificado, ele diferente do design instrucional de sala de aula, assim, a gente transforma o objetivo de aprendizagem em missão, a gente transforma as competências em objetivos, a gente transforma as habilidades em desafios, então tem todo um movimento que a gente faz de design instrucional, que é essa carinha aqui, ó. A gente primeiro define as competências, né, e habilidades a partir de um conjunto inicial de conteúdos do curso. Então, a gente tem uma sala de aula, a gente tem que olhar para dentro do nosso curso e querer entender que competências e habilidades a gente quer desenvolver durante o processo de gamificação. Então, a gente vê aqui na cabecinha, ó, uma competência é um conjunto de habilidades. Então, habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades me deixam competentes em algo. Eu acho que tem alguém querendo falar, né? Não? E aí tem o segundo passo, que é a gamificação. Depois que a gente entende o que a gente quer desenvolver, quais são as competências, a gente vai pensar em que missões e desafios eu vou dar para esse ser humano, né? Então, o que é uma missão? A missão é um objetivo que a gente tem, né? Que a gente transforma em missão. E que esses desafios aqui, ó, eles correspondem a essas habilidades. Então, percebam aqui, a gente tem uma competência, que é um conjunto de habilidades, a gente tem uma missão, que é um conjunto de desafios, né? Então, que desafios vocês vão dar para esses estudantes para que eles cumpram uma missão, né? E aí vem a ponderação, que é quando a gente vai dar as pontuações. A gente precisa equilibrar muito bem isso. Uma coisa que eu digo muito é que, quando a gente vai criar um processo de gamificação, a gente tem que ter muita cautela com as regras. Regras são importantíssimas, porque a gente não pode dar margem de confusão, né? Então, tu imagina construir um cenário de gamificação que daqui a pouco dê confusão em estudantes de 10 anos. Então, vai dar um rebuliço. Então, as regras, elas precisam ser muito claras. Essa ponderação de pontuação, ela precisa ser muito bem pensada. E depois a gente constrói os objetos, né? Então, quando a gente olha para esse conjunto aqui de coisas, a gente percebe, né? Aqui cronograma, essas coisas a gente não usa muito, mas porque isso aqui é mais de produção interna. Mas o processo que a gente faz de EAD, né, de gamificação, é esse aqui. Pensamos no objetivo, as competências, habilidades, depois a gente transforma isso em missão e desafios, depois a gente pondera que regras a gente vai utilizar e a gente escolhe quais são os objetos de aprendizagem. Então, é o raciocínio aqui de um design institucional. E aí vem para a gente ter essa noção de por quê, né? Por que o danado do jogo, o processo de gamificação, ele consegue engajar pessoas. Porque tem uma teoria, né, bem conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, que é a teoria de flow, né? Que é a teoria do fluxo feliz, né? Que cenários eu vou criar para colocar alguém em flow, para que ele consiga seguir esse meu fluxo feliz? Então, aí vem essa teoria que é de Mihaly, né? Ele traz esse conceito, né? Ele diz que estado de flow é um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvida em uma sensação de energia, prazer e foco total no que está fazendo. Em essência, o flow é caracterizado pela imersão completa no que se faz e por uma consequência perda de sentido de espaço e tempo. Isso é sério, né? Quantas vezes a gente viu alguém em flow, em um jogo, em uma rede social, né? Então, não consigo sair desse negócio, não. Eu vou até desinstalar, porque está tirando meu tempo todo. Por quê? As cores foram pensadas para aquele público, a narrativa que foi criada, a premiação, a missão. Então, teve todo um estudo de persona, né, que o X fez, o game design fez, as mecânicas que foram criadas foram direcionadas para essa pessoa. Então, é muito difícil você criar um cenário de gamificação
sem ser criado, né? Olhando para aquela persona, dele não funcionar, dele não engajar. Porque quando a gente se sente parte do processo, quando aquilo foi criado para a gente consegue entrar nessa teoria de Mihaly, né? Desse psicólogo, que é de você participar de uma imersão. Então, o estado de flow é isso, né? É um estado de consciência maior onde as pessoas estão concentradas em suas atividades e estão conectadas com tudo ao seu redor. Então, a gente começa a estar tão imerso no que foi proposto para a gente, que a gente consegue, a gente perde a noção de tempo e espaço, né? E traz a felicidade, né? Quem não quer estar feliz em algo que faz. Mas o estado de flow, ele é utilizado em todo processo de gamificação de games, porque a gente precisa atingir o maior número de pessoas, a gente consegue, a gente precisa colocar essas pessoas que estão participando ali no nosso fluxo feliz, certo? Então, essa é uma teoria que a gente vai levar lá para o nosso cenário de aprendizagem. Eu acho que todo mundo vai criar um cenário para colocar lá a galera em flow. E o gráfico de Mihaly é esse aqui, né? Ele traz o seguinte: a gente só consegue deixar alguém aqui, ó, nesse estado de flow, né, aqui nessa setinha aqui, quando a gente consegue trazer um alinhamento das habilidades que aquele ser humano tem com o desafio que é proposto. Por quê? Se eu, por exemplo, não conheço quem vai participar do processo e eu dou um desafio maior para ele, vai causar uma ansiedade, ele vai causar um estresse e ele vai abandonar o processo. Se eu der um desafio menor do que a habilidade que ele tem, ele vai ficar entediado porque ele já sabe, ele vai dizer, ai, isso não funciona para mim. E ele abandona, certo? Então, o estado de flow para que a gente consiga, por isso que é importante a gente conhecer o nosso estudante ou o nosso usuário, se for para a área de desenvolvimento de jogos, né? Porque a gente precisa entender que desafios a gente precisa dar para esse ser humano para ele não abandonar o fluxo feliz que a gente quer trazer para ele. Então, é mais ou menos nessa perspectiva aqui. Esse gráfico de curva de flow é um gráfico que a gente precisa ter sempre quando a gente vai criar um processo de gamificação. Será que isso que eu estou criando condiz com a habilidade que aquelas pessoas têm? Porque senão eles vão abandonar. Ou eles vão ficar ansiosos, ou eles vão ficar entediados, e eles vão abandonar o processo. Então, o flow entra nesse cenário de gamificação. E aqui vem, né, Bartol. O que é que a gente deve pensar? A gente já conheceu aqui por que é importante a gente conhecer a pessoa. Bartol, ele é o pai da gamificação. Bartol é um fera, né? E ele fez o seguinte, ele fez um estudo, né? E ele identificou 4 tipos de jogadores. Ele disse, pronto, para poder eu criar um processo de gamificação ou um game, né? Eu preciso de um processo de gamificação que ele atenda a esses 4 perfis, né, de tipos de jogadores. Por quê? Porque se eu vou personalizar a educação, né, se eu vou personalizar o processo, eu preciso trazer desafios que atendam a essas 4 necessidades, que são os killers, né, que pela pela palavra são os assassinos, mas vamos levar o seguinte: os killers são aqueles jogadores que eles não pensam em nem ganhar, nem perder nada. A proposta dele é de derrotar o adversário, né? Eles têm essa vontade. O que motiva um killer, né, a torná-los engajados é eu preciso derrotar as pessoas. Ele tem muito essa percepção. Tem os achares que são os conquistadores, né? Que são aqueles jogadores pavão, né? Eles gostam de medalhas, eles gostam de placar. Então, placar, esse percurso de mostrar que eles estão ganhando é muito importante para o conquistador. Então, não pode faltar. O placar é uma coisa, não deve faltar em nenhum desses tipos de jogadores. Então, eles são pavões. Eles querem estar no topo, eles querem ganhar. Eu achava que também tem aquele perfil daqueles jogos de Facebook, né, que mostra, você foi o campeão, não sei o quê. Eles publicam muito isso.
porque eles querem estar à mostra. Então, o conquistador tem esse perfil. Tem um socializador, que é aquele que gosta de joguinho conversacional, de city building, né? Que são jogos interativos, que você faz amizade, que você conversa com outras pessoas. Então, para um socializador, o trabalho em equipe, ele é primordial, porque ele gosta de socializar ideias, ele gosta de resolver coisas com o outro. Então, num processo de gamificação, precisa ter atividades nesse sentido. E o explorador, ele gosta de conhecer o ambiente, né? Ele gosta de entender mais o problema. Ele é muito aquela pessoa que é a pessoa cabeça, assim, de analisar bem as coisas, né? E aí a junção desses quatro aqui, ela dá esse processo de gamificação. Então, eu preciso ter um processo que eu atenda a esses perfis, né? Eu preciso atender ao conquistador, ao socializador, ao explorador. O que é que ele é muito, na minha opinião, assim, eu não penso muito, mas tem meninos que adoram isso, né? Tinha um aluno que era, bora, tia, bora, eles ficam querendo, disse assim, eu vou botar para quebrar, ele falava, bora que eu vou botar para quebrar. Então, ele tem muito esse perfil de killer, né? Ele está querendo ganhar do outro, não é nem pela questão de subir pontos, mas a satisfação dele de derrotar o time adversário, ela é muito maior. Então, quando a gente olha para esses quatro perfis aqui, para a gente conseguir colocar o time todo, né, em flow, a gente precisa atender esses quatro perfis que Barton traz. Então, a gente junta lá a teoria do flow de Halley, né, com essa teoria de Barton, e a gente consegue fazer uma conversa muito interessante, e a partir do conhecimento de quem são esses estudantes e que cenário a gente vai criar para eles. E aí eu já contei essa história toda, né, dos conquistadores, né, aí vem os conquistadores, os, os socializadores, os exploradores, os assassinos aqui, o killer, né, esses. Então, em resumo, são esses perfis aí, né, de acordo com Barton. E aí, eu trago agora, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa para dizer antes da gente jogar. Eu trouxe o Carru, eu não lembro quem, eu não vi quem falou, mas eu fiz um joguinho no Kahoot sobre algumas perguntinhas de gamificação só para a gente descontrair um pouquinho, né? O Kahoot é uma ferramenta. A única coisa que eu trago assim de ruim dele é que ele é bem limitado. Você não consegue perguntar muita coisa, né? A pergunta dele na parte gratuita. Então, se você quiser trazer perguntas contextualizadas e tal, ele não recebe muito isso. Mas ele tem uma resposta interessantíssima para as pessoas que estão ali. Então, pelo menos comigo já surtiu efeitos bem interessantes, né? E eu vou fazer um joguinho do Kahoot com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o link. Tá carregando, só um minutinho. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês o link do Kahoot. Eita, foi muita coisa. Pronto, esse aqui é o link, né, do Kahoot. E eu vou compartilhar a tela. Aí eu vou explicar um pouquinho de como é que acontece. Alguém já teve essa experiência do Kahoot? Já, inclusive nessa matéria mesmo, meu grupo está pensando em fazer uma aula gamificada com o Kahoot. Pronto. Ele assim, dá para fazer um desafio interessante. Eu usava muito o Kahoot para o poder da invisibilidade, entendeu? Porque o que acontecia? Quem ganhava ponto, né, para o seu time, e o time escolhia de quem ia tirar ponto. Então, eu acho que é uma coisa interessante ele como desafio. Vocês estão vendo a minha tela já?
Sim. Pronto. Então vamos lá. Estou esperando vocês aqui. Tá uma musiquinha. Charles entrou. Vou diminuir só a musiquinha para a gente mostrar um pouquinho da dinâmica, né? O Kahoot é o seguinte, o Kahoot eu trouxe 7 perguntinhas aqui sobre hoje, né? A questão do maker, de você aprender fazendo as coisas, de você, sobre gamificação. Eu trouxe algumas perguntinhas aqui para a gente fazer um joguinho rápido. O Kahoot tem o PIN, né, que você lança, você manda o link para o estudante e ele acessa o código. E ele tem essa dinâmica interna de gamificação que é quem responde certo da maneira mais rápida ganha pontuação maior. E aí o que acontece? Vai aparecer a pergunta aqui, né? E vocês vão visualizar não a pergunta no telefone ou no computador. Qual é o PIN? Como? Qual é o PIN, a senha? É 314 1758. Ah, tá, esse número acima, tá, É o número acima. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer a pergunta aqui na minha tela, né? E vai aparecer figuras geométricas no telefone de vocês. E aí vai aparecer um triângulo, um quadrado, um losango e um círculo. Vocês vão clicar na figura geométrica que corresponde à resposta certa. Certo? Então, não vai aparecer a pergunta nem a resposta para vocês. Vai aparecer as figuras e vocês clicam nessas como se fossem certas, tá certo? Então, Ana já entrou, Ana saiu, aí tá Álvaro, Ana chegou de novo, Matheus, Sérgio, Lucas, Charles. Se alguém tiver dificuldade, vai falando também, tá certo? Eu falei, por exemplo, não vou conseguir não, porque a minha internet tá oscilando muito. Acho que tá... Se eu entrar vai acabar caindo minha internet, que ela tá oscilando bastante. Entendi. Tá chovendo, viu? Mas alguém vai entrar ainda? Eu não tô conseguindo entrar. Não? Tá dando o quê? Tá dizendo, tem 2 modos, né? Aí todos os 2 modos eles estão bloqueados pra mim. Sério? Aham, tá falando. Vai, pode falar. Não, pode falar. Deixa eu entrar aqui no carro O e já modo te de mando. jogo tá bloqueado e o modo de equipe também tá desativado. Né? Deixa eu pegar aqui uma coisa rapidinho. Vou te mandar um link aí. Tu clica nele para ver se consegue. Tá bem. Peraí. Clica nesse para ver. Conseguisse? Caiu agora. Peraí. Acho que agora vai. Pronto.
Rivaldo, né? Obrigado. Eu, nada que agradeço. Tem mais alguém que quer entrar e não está conseguindo? Ou eu posso começar? Então, vou começar, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que vão aparecer as figuras geométricas, né? E vocês vão clicar na figura que corresponde à resposta certa, tá certo? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, valendo. O que é gamificação? É utilizar jogos digitais na sala de aula? É o uso de elementos de games no contexto de não jogo? É o uso de jogos de tabuleiro na sala de aula? Ou é o uso de plataformas de games na educação? E aí? E ele dá o tempo, né? Você pode escolher o tempo que a pergunta pode ficar. E tem várias possibilidades de formato de quizzes também. Olha aí, vamos ver quem Já tô no pódio. quem conseguiu ficar no primeiro lugar do pódio. Álvaro está em primeiro lugar, Lucas em segundo e Matheus em terceiro. Vamos para a próxima pergunta. Valendo, verdadeiro ou falso? Aumentar o engajamento a partir de desafios realizados é um dos objetivos da gamificação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, todo mundo acertou, olha aí. Vamos lá? Álvaro em primeiro, Matheus em segundo e Lucas em terceiro. Agora a Rivaldo já está chegando aí pertinho, no terceiro lugar. Vamos lá para o terceiro, agora a terceira pergunta, valendo, tá? Verdadeiro ou falso? Maker é um fazedor, alguém que coloca a mão na massa, mas não aprende a fazer fazendo. Será? Falso. Vamos ver quem está agora no pódio. Olha aí, Álvaro tem primeiro, Matheus em segundo e Lucas em terceiro. Lucas, ó, atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Aí ele dá um badgezinho aqui, ó. Mesmo ele não estando em primeiro lugar, mas Lucas conseguiu esse badge, né? Mesmo não estando em primeiro. Vamos lá, vou para a próxima pergunta, tá? Verdadeiro ou falso? A aprendizagem Maker funciona apenas em espaços virtuais. A gente só consegue aprender fazendo em espaço virtual. Não. Vamos lá? Avançando. Lucas foi para o segundo lugar. Então, Álvaro continua em primeiro, Lucas em segundo e Matheus em terceiro. E aí, Rivaldo... Os 4 jogadores, ó, ele vai avisando. 4 jogadores acabaram de fazer uma sequência de 3 respostas. Próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Gamificação promove uma aprendizagem proativa e ajuda a definir metas para orientar o processo de aprendizagem do aluno. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá.
Álvaro em primeiro, Matheus em segundo. Rivaldo, assim, deu um pulo, né? Já está em terceiro. E aí, vamos lá. Próxima, tá? Próximo desafio. Só faltam 2, hein? Enquanto os jogadores têm como objetivo a vitória, a gamificação utiliza a estética dos games para alcançar metas reais. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos lá? Continua a mesma coisa. Agora é a última pergunta para saber quem foi o vencedor aqui do nosso quiz, tá? Verdadeiro ou falso? Gamificação é um processo de construção criativa que atende qualquer faixa etária e é de natureza exclusivamente digital. Isso é verdadeiro ou falso? Arrasaram agora. Vamos para o nosso pódio, hein? Vamos para o nosso pódio. Em terceiro lugar, ficou Marta. Parabéns, Marta. Em segundo, Rivaldo. E em terceiro, Álvaro. Dá um print aqui para mandar para Diógenes. Vixe, eu errei a última, eu fui na maior pressa do mundo para ver se eu ganhava mais pontos. Tá vendo? Então, eu acho que foi essa experiência, né, que eu queria. Eu vou trazer um vídeo também para fechar amanhã, que é um vídeo que foi o seguinte. Lá em Portugal, tem um sinal de trânsito, né, que ele é um sinal que todo mundo ficava irritado, porque ele demorava muito para fechar. E as pessoas reclamavam muito desse sinal de trânsito, né? E o que foi que fez? Uma empresa de automóvel, ela quis resolver esse problema, que era de espera. As pessoas ficavam angustiadas esperando aquilo ali. E eles quiseram gamificar lá o negócio. Eles disseram, não, vamos continuar esperando, mas vamos transformar essa espera mais prazerosa, né? E aí, o que foi que eles fizeram? Eles gamificaram esse sinal de trânsito, né? Eu vou mostrar esse videozinho aqui para vocês, que eu particularmente gosto demais. Vocês estão vendo? Estamos sim. Pronto. Então, é a dança do semáforo o nome dele, tá? Só ajeitar o som. Vocês escutam também? Sim. Born to live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now.